Tudo bem, deixa eu ser honesta com vocês. Essa história é complicada, e eu nunca imaginei que fosse contá-la para ninguém, muito menos para um monte de gente na internet. Mas aqui estou eu, e sabe, acho que eu simplesmente preciso desabafar. Então vamos lá. Eu tenho 47 anos. Sou divorciada, tenho um filho. E sendo bem franca, a minha vida parece um disco riscado que nunca para de repetir. Trabalho como enfermeira no turno da noite, num hospital público aqui em Recife. Sabe aquele tipo de trabalho onde você vê coisas que fazem você questionar tudo, e aí de repente você simplesmente se acostuma? Pois é, você se acostuma com o horário esquisito, com o cansaço constante, com as histórias que fazem os cabelos arrepiarem. E isso significa que a minha vida fora do trabalho praticamente não existe. Eu saio pro trabalho, chego em casa, tento dormir, e aí tudo recomeça do zero, 5 noites por semana. Essa rotina virou a minha vida inteira. Mas tem uma coisa que me impede de enlouquecer de vez. Boliche. Sério mesmo. Eu sei que parece meio fora do comum, talvez algo que sua avó faria num domingo à tarde, mas eu sou completamente apaixonada por isso. É o meu refúgio, a minha válvula de escape. No ano passado, entrei numa liga só para ter algo para fazer, para sair um pouco da mesmice, e descobri que levo jeito. Fui ficando cada vez melhor, treinando com mais afinco, e aí veio a surpresa. Me classifiquei para um torneio de verdade, um campeonato regional sério, a 3 horas daqui, lá em Caruaru. Eu fiquei tão animada que parecia que ia sair do chão. Treinei por meses a fio. Era como se um pedacinho da minha vida antiga estivesse voltando, aquela versão de mim que existia antes de tudo virar essa correria sem fim. Mas aí a realidade da minha situação me acertou feito um raio em dia de sol. Quem ia ficar com o meu filho? Ele é adolescente e tem, digamos, um espírito um pouquinho rebelde. Não é o tipo de menino que dá para deixar sozinho num fim de semana. Na última vez que eu fiz isso, voltei para casa e descobri que um dos amigos dele havia decidido testar a resistência da minha garagem com o carro do pai. Foi um desastre completo. Então eu pensei, tudo bem, o pai dele fica com ele. Mas claro, como se o universo adorasse me pregar peças, o pai teve escala justamente naquele fim de semana. Perfeito, né? Então eu estava encurralada. Não podia faltar ao torneio para o qual me preparei tanto, e não podia deixar o meu filho em casa sozinho. Aí fiz o que qualquer mãe responsável, ainda que um pouco irritada, faria. Arrumei as malas dos dois e parti para o hotel em Caruaru. Tinha piscina coberta, ar-condicionado, café da manhã incluso. Se eu ia ter que lidar com tudo isso, que pelo menos fosse com algum conforto. Na manhã do segundo dia do torneio, acordei cedo, me espreguicei e fui acordar o meu filho, o Cauã. Ele ainda estava profundamente dormindo, encolhidinho debaixo do cobertor, cara amassada no travesseiro. Sacudi ele com cuidado. Ele gemeu, virou pro outro lado. Falei baixinho que ia descer pro café da manhã e perguntei se ele queria vir junto. Ele murmurou alguma coisa sobre panquecas, então eu entendi que estava acordado o suficiente para querer comer. Descemos ao restaurante do hotel, aquele típico café estilo buffet que todo hotel de cidade do interior tem. Ovos mexidos meio borrachudos, bacon crocante e aqueles pãezinhos individuais que por algum motivo misterioso estão sempre secos. O Cauã encheu o prato com panquecas e calda de chocolate, e eu fui no caminho mais sensato com o omelete. Ficamos sentados comendo em silêncio, simplesmente curtindo aquela manhã tranquila sem pressa. Depois do café, perguntei se ele queria fazer alguma coisa antes de eu precisar voltar pro torneio à tarde. Os olhos dele acenderam na hora. Mãe, tem um shopping aqui perto, ele disse animado. Tem uma loja de games lá. Tem um jogo que eu tô procurando faz tempo, talvez eles tenham. Eu não sou lá muito fã de shopping. É cheio de gente barulhento, e eu sempre tenho a sensação de que vou gastar mais do que devia. Mas o Cauã não pede muita coisa, sabe? Ele é um bom menino, no fundo. Então concordei. Fomos ao shopping, que estava lotado pra caramba para ser uma tarde de sábado no interior. A gente foi direto pra loja de games. Ele achou o jogo que estava procurando, um joguinho antigo de segunda mão que por razões que eu jamais vou entender, custava quase R$ 300. R$ 300? Eu falei olhando a etiqueta. Isso aqui não é ouro? Ele deu aquele sorriso envergonhado, sabe? Aquele que me mata por dentro. Suspirei fundo, peguei a carteira e paguei. Ele me olhou com um sorriso tão genuíno e tão feliz que valeu cada centavo. A gente ficou mais umas horas passeando pelo shopping, olhando vitrines, observando as pessoas. Na verdade, foi gostoso. Me lembrou de quando ele era pequeno, antes de toda aquela fase de adolescente fechado no quarto. Era bom estar ali com ele, só nós dois, sem pressa.
Naquela noite, quando voltei ao torneio, me sentia bem, descansada, leve. Tinha passado um tempo de qualidade com o Cauã e estava pronta para dar o meu melhor. Mas acabou que eu jogo melhor quando estou cansada e tensa, porque caí do segundo lugar pro quinto. Foi frustrante, mas tentei manter a cabeça erguida. Uma das meninas da minha liga aqui de Recife, a Letícia, ganhou o torneio. E eu fiquei genuinamente feliz por ela. Ela treinou muito, merecia aquela vitória. Depois da cerimônia de premiação, o grupo decidiu ir comemorar em algum lugar. Me convidaram, e eu disse que ia, desde que não precisasse dirigir. O bar ficava do outro lado da rua do hotel, então era perfeito. Pedimos doses, cerveja gelada, e eu resolvi me dar um presente. Não sou muito de beber, mas de vez em quando gosto de uma taça de vinho. E digamos, tomei mais de uma taça. Rimos muito, conversamos, comemoramos a vitória da Letícia. Foi uma noite boa de verdade. Acho que cheguei ao hotel lá pela 1 da manhã, levemente alegre, mas de coração leve e relaxada. Abri a porta do quarto devagar. O Cauã estava dormindo na cama dele. A televisão ainda estava ligada, jogando uma luz azulada e tremida pelo quarto escuro. Sorri para mim mesma, aquele sorriso de mãe que aparece quando você vê seu filho dormindo e pensa que, apesar de tudo, ele ainda parece um menininho. Fui ao banheiro, me troquei, coloquei o pijama e voltei para me deitar. O quarto não estava girando, mas quase. Deitei a cabeça no travesseiro, puxei o cobertor e tentei me concentrar no filme que passava na televisão. Mas o sono não vinha. Fiquei ali olhando pro teto, pensando no torneio, no Cauã, na minha vida que parecia sempre estar correndo sem chegar a lugar nenhum. Devia ser perto das 3 da manhã quando ouvi o Cauã se mexendo na cama. Eu olhei de lado e vi o cobertor subindo e descendo. O meu primeiro pensamento foi o de qualquer mãe: será que ele tá bem? Mas quanto mais eu observava, mais percebia que ele estava acordado, se mexendo de propósito, tentando ser discreto, achando que eu estava dormindo. Fiquei olhando por um tempo, o coração batendo mais forte sem que eu entendesse direito por quê. O vinho ainda circulava no meu sangue. A cabeça estava pesada. E de repente me veio uma sensação estranha, uma espécie de impulso que eu não conseguia explicar. Eu me sentia mal por isso, achava errado, mas ao mesmo tempo não conseguia simplesmente ignorar. Depois de uns 10 minutos, algo dentro de mim cedeu. Eu falei, mais alto do que deveria: "Você precisa de ajuda?" Houve um silêncio. Depois, para minha surpresa, ele respondeu, com a voz embargada: "Sim." Essa palavra ficou suspensa no ar do quarto como fumaça. Eu me levantei. As pernas estavam bombas. A luz da televisão desenhava sombras compridas e distorcidas nas paredes, uma cena quase irreal. Me aproximei da cama dele com o coração disparado. Parei na beira. Olhei para ele. Os olhos dele estavam abertos, grandes, com uma expressão que eu não sabia bem definir, surpresa misturada com algo mais. Tinha uma vulnerabilidade ali que me desarmou completamente. Fui até ele. O que aconteceu a seguir foi algo que eu jamais vou conseguir explicar de forma completamente racional. Eram as 3 da manhã. Eu estava longe de casa. Tinha bebido. Estava sozinha há muito tempo. E o meu filho estava ali, adolescente, precisando de alguma coisa que ele não sabia nem pedir direito. Eu me sentei na beira da cama dele, coloquei a mão no ombro dele e disse com voz firme: "Olha para mim." Ele me olhou. E eu falei: "Você sabe que pode me perguntar qualquer coisa, né? Sobre qualquer assunto. Não precisa ficar escondido aqui sozinho no escuro com dúvidas na cabeça." Ele piscou, deu uma risada nervosa e abafada. "Mãe," ele disse, a voz meio engasgada de vergonha. "Eu sei que é estranho", eu disse. "Mas eu sou sua mãe. Não tem assunto que você não possa tocar comigo. Entendeu?" Ficamos ali conversando por um bom tempo, com a televisão sussurrando ao fundo. Ele foi falando devagar sobre as dúvidas que carregava, sobre a solidão da adolescência, sobre as coisas que ele via na internet e não sabia como processar. E eu ouvi. Ouvi de verdade, sem julgamento, sem sermão. Aquela noite, o que poderia ter sido um momento de descontrole total, virou uma das conversas mais honestas que eu já tive com o meu filho. A gente riu, se constrangeu junto, e quando o silêncio finalmente caiu de novo sobre o quarto, era um silêncio diferente, mais leve, mais real. Eu voltei para minha cama, deitei e fechei os olhos. O coração ainda batia acelerado, mas por outro motivo agora. Era algo parecido com gratidão. Por ter conseguido estar presente. Por ter escolhido o caminho certo mesmo com o vinho na cabeça e a cabeça nas nuvens. Na manhã seguinte, descemos juntos pro café da manhã de novo. Ovos borrachudos, bacon, pãezinho seco. Mas desta vez a gente riu da comida, riu um do outro, e foi diferente. Foi real.
Ele não falou mais sobre aquela noite. Eu também não. Mas tinha algo entre a gente que estava diferente, mais aberto, menos tenso. Como se uma barreira invisível tivesse caído. No caminho de volta para Recife, com o sol da tarde batendo no vidro do carro e o Cauã dormindo no banco do passageiro com um fone de ouvido no ouvido, eu pensei sobre tudo o que tinha acontecido naquele fim de semana. O torneio que eu não ganhei, o shopping, o jogo caro demais, a Letícia com o troféu nas mãos, o bar, o vinho, às 3 da manhã. E percebi que o fim de semana que eu tinha planejado como algo para mim no final, tinha virado algo para nós dois. E talvez fosse exatamente isso que precisávamos. Não sei se fiz tudo certo. Honestamente, quase errei feio. Mas naquele momento crucial, alguma coisa dentro de mim escolheu ser mãe antes de qualquer outra coisa. E essa escolha dessa vez fez toda a diferença. Então é isso. Essa é minha história complicada, bagunçada, real como a vida. E eu precisava contar para alguém.